Tá com dor de cabeça? Tá com dor de coluna? Tá com dor nas pernas? Toma Paquetá. Toma Paquetá. Quem não tá assim é maluco, hein? Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo, mano? Paquetá é o novo jogador do Flamengo aí. Falta só anunciar, mas já tá confirmado em tudo aí. Vocês já estão ligados, porque o flamenguista que não viu agora, exatamente lá no Instagram, em qualquer outro lugar aí, é maluco. Então, se você não viu, pera aí, né? Vamos acordar, meu parceiro. Vou trazer as reações dos rivais aqui à contratação do Paquetá. Então, já chega deixando o like, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vamos ver aqui o que a galera achou do Paquetá no Flamengo. Tem muita gente aí comentando sobre, então dá aquela moralzinha. Eu vou deixar, é claro, aqui o link dos canais do pessoal na descrição. Lembrando que todos os vídeos completos estão lá. Tamo junto e bora que bora. Puta. Lugó, eu não tenho esperança nenhuma de contratação, Lugó. Nenhuma. Karina, esperança de contratação, eu acho que vem jogadores, porque tá perdendo muito, gente. O Palmeiras dispensou 5 jogadores. Agora, a qualidade que é duvidosa que a gente tá vendo aí. E falando em qualidade, daqui a pouco a gente falar, o Paquetá fecha com o Flamengo e o torcedor do Flamengo... Ó, o Paquetá, Karina, hoje eu ouvi bastante as mídias do Flamengo. Ouvi lá Flamengo TV, um abraço pro João Guilherme, que acompanha o nosso canal aqui. Um abraço pro João Guilherme Viu da meu Flamengo canal? TV. Eu percebi o seguinte, o Paquetá vai se pagar no Flamengo. Sabe por quê? O Flamengo hoje vende 2 milhões de camisa ano. Vai vender 3 milhões fácil. Vai lançar produto. Tem a questão da dancinha dele lá, a dancinha do Paquetá. André, já tô Que é o aprendendo Cristiano já. Ronaldo que tá chegando? O Paquetá Vai vai gerar, vender André. quantos milhões de camisa, Lugó? vai gerar. Quantas camisas que ele vai... Hein? Quantos milhões de camisa vai vender o Paquetá? Vai gerar. Não, Por quê? juro, vocês estão falando do mesmo jogador? Juro por Deus, vocês estão falando do mesmo jogador? Não é possível. Não é possível que vocês estão falando do mesmo jogador. A dancinha do vai Paquetá, chegando. André. Então, tem a dancinha, tem o marketing feito em cima dele. Vai gerar, André. Anota aí. O Paquetá vai se pagar no Flamengo, André. Vai se pagar. Vendendo camisa. Não só com camisa. André, nos flanelinhas do Farol lá no Rio de Janeiro, Lugó. Não é, André, não é. Ações de marketing, vai ter uma questão do ticket também que deve Calma, aumentar André. público no estádio por conta dele. Ele tem Tem dinheiro pra pagar, né, Lugó? Não é assim, não. O povo tá quebrado, meu, Lugó. E quanto vai começar a aumentar ingresso, daqui a pouco não tem dinheiro pra pagar. Não é todo mundo que tá disponível pra pagar ingresso caro no Brasil, não, Lugó. O futebol tá muito caro. Tá muito caro. Tanto é que a torcida do Flamengo reclama quando eletiza e coloca o Maracanã a preço de 200 pau o ingresso, e que é a torcida de teatro, eles reclamam que é a torcida de teatro. E o que acontece no Allianz Parque? Os ingressos altos afastam a torcida raiz do estádio. Os ingressos faltam, tiram o torcedor, que é aquele que impulsiona o time realmente para cima. Então, assim, quanto maior, subindo mais o patamar, pior vai ficando, Lugó. Pior a torcida. Agora, falar que o Paquetá vai ser ação de marketing, que o Paquetá vai vender milhões de camisa, porra, pelo amor de gente do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. André, ele é muito ídolo no O Flamengo. Neymar fez isso. O Neymar não fez isso, Lugó. O Neymar, você quer comparar Neymar com o Paquetá? Não dá, né? Não, André, peraí, mas você quer assim, comparar a torcida do com todo Flamengo com o respeito à Santos? torcida. Perfeito, é isso. Não, mas eu tô falando em matéria de marketing. A torcida do Santos não enche uma Kombi pra ver Não, mas jogo, eu tô falando André. em matéria de marketing, Lugó. Tô falando em matéria de André, marketing. O Neymar atraiu dinheiro pro Santos, porque senão o Santos tinha ido pro vinagre. Senão o Santos tinha ido pro André, vinagre. eu Agora, acho vocês querem muito comparar em diferente. matéria, falar que o Paquetá... Mas eu nem acho que a torcida do Flamengo ama esse cara desse jeito. Eita, que é Não, isso? não, que gosta. Tem esse amor. Gosta, André, gosta. Eu comparo a vinda Gabriel do Paquetá para o Flamengo é a mesma coisa do retorno do Gabriel Jesus para o Palmeiras. É a mesma entendeu? coisa. Eu A também maioria É a a mesma mesma coisa proporção. O Flamengo trouxe o Romário pro futebol brasileiro, trazendo do Barcelona. Gente do céu, esse Não, Paquetá André, é um jogador comum. É um jogador comum. André, é o mesmo. André, mas não é assim que a torcida do Flamengo avalia. André, você não gosta do Gabriel Jesus, mas se perguntar pro torcedor do Palmeiras se ele quer o Gabriel Jesus, vai ter festa no aeroporto, vão parar o dia. Se o Palmeiras anunciasse o Gabriel Jesus, pra mim é na mesma proporção do Lucas Paquetá, de verdade. E o Lucas Paquetá, olha, tem grande chance de ser titular na seleção brasileira, hein? Eu não duvido nada que o Ancelotti coloque ele como titular. Puta, Lugol, daqui a pouco você vai falar que ele vai fazer o gol do título do Hexa. Não, André, não tem nem ninguém no Brasil, consegue André. bater na seleção brasileira, os pênaltis que ele bateu, perdeu todos os pênaltis que ele já bateu na seleção brasileira.
O André não tá é. Eu sei que calma, o André. André não gosta do Quem quiser Paquetá. aqui no chat, pode vir aqui, jogo do Flamengo, esse bagrão, perna de pau. Isso é uma perna de pau. Isso é um mentiroso do futebol. Mentiroso. Se o flamenguista acha que esse cara é ídolo, que tá fazendo movimentação, vai parar o Rio de Janeiro, vai desfilar em carro aberto, vai pôr corpo de bombeiro, vai pôr ele em cima do corpo de bombeiro. Cara, vocês estão falando de um Paquetá. Que tá no West Ham lá há 3, 4 anos no West Ham. Calma, André, não saiu pelo do amor de West Ham. Deus. Vai lá, Karina, comenta sobre o Paquetá. O Flamengo deve pagar. Ó, já tá no Flamengo o Paquetá. Estão apenas acertando a questão da data de pagamento, como vai ser a forma de pagamento, quais são as datas que o Flamengo vai pagar e a data que ele se apresenta ao time do Flamengo. Olha, pra mim é uma belíssima contratação, vai dar outro gás, outro ânimo. É um cara que a torcida vai junto, vai chamar a torcida. Hoje o Flamengo é um time envelhecido, é um grande comentário, uma grande deficiência desse elenco do Flamengo. É um time de mal fisicamente, é um time mais envelhecido, e o Paquetá vem para dar essa energia. Para mim, vem sim. É um cara que impulsiona a torcida, e a gente sabe que impulsiona a torcida do Flamengo, acaba ajudando muito. Não sei, é um jogador que eu não queria no Palmeiras, não vou dizer que eu queria, mas que ele tem muito prestígio. Tá na seleção, chega no auge da sua carreira, que nem falou o João Guilherme, tá com 28 anos. O auge do jogador de futebol é 28 anos. Tá no auge, seleção brasileira. O Flamengo traz da Premier League, gente. É mais do que trazer o Paquetá, é uma mostra pro mercado o quanto o Flamengo tem de dinheiro. E o Flamengo tem orçamento para isso. Eles podem gastar R$1 bilhão. Eles trouxeram o Paquetá. Tudo bem, já gastaram aí quanto? De 40 milhões, vai quanto? 6 vezes 4, 24, 250 milhões, deve pagar no Paquetá, tá aí. E agora a gente fica aí. É mais um recado que o Flamengo passa de trazer o Paquetá do que de fato ele possa produzir. Mas pra mim ele vai jogar. E ele pode jogar, ele é um cara versátil. Ele é um cara que o Abel, viu, Karine e André, gosta, viu? Porque é um cara que joga de lateral, de meia, de centroavante, de ponta. Ele consegue preencher os espaços. Mas olha, tá fechado com o Flamengo, só falta definir a forma que o Flamengo vai pagar e a data de apresentação. Tomara que seja do meio do ano pra frente, viu, cara? Tomara que não se apresente agora, porque dizem até que pode jogar a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Eu acho difícil, porque tá muito em cima. É o próximo domingo, já difícil, tem Flamengo e Corinthians. Mas olha, Paquetá, o novo reforço do Flamengo, Karina. Não, e assim, Lugó e André, comentou-se muito que o Guardiola queria ele no City. Guardiola queria ir por conta daquelas questões que ele... O City contratou o Savinho, o Guardiola quis o Savinho, pagaram 70 milhões de euros naquele lambari, nem bagre ele é um lambari, o tal do Savinho. O Guardiola fez o City contratar o Savinho por 70 milhões de euros. O Savinho, aquele lambari. Nem bagre ele é. Eu vou rebaixar ele para lambari. Lambari. Mas assim, André e Lugó, fato é que eu concordo, o Paquetá, assim, tem várias posições nas quais ele pode jogar, é um jogador, é o polivalente que o Abel tanto gosta, né? Acho que vai ser muito útil para o elenco do Flamengo, vai ser titular absoluto. Vai ter, e é repatriar um ídolo, Lugó. Tem essa questão de mostrar o poder de mercado, né, que o Flamengo tem, de resgatar o seu ídolo ali da Premier League. Ele se consolidou na seleção brasileira, não fez grandes partidas, mas assim, jogou bastante, né, em termos de minutagem pela seleção brasileira, que a seleção não vem numa fase boa já há muito tempo, né? Para Lucas Paquetá, que para a Europa, cara, eu acho que é um jogador que hoje 35 milhões de euros, que poderia ter sido vendido para o Manchester City antes de toda a polêmica que teve na carreira. Mas, cara, o Flamengo dá um salto se contratar, hein? Eu vou me apegar em 2 jogadores para comentar sobre o Lucas Paquetá. Ele pode ser um 8, ele pode ser o 10, ele pode ser um meia aberto. O Flamengo ele se dá bem com mais de um meia, né? E o Lucas Paquetá ele é um jogador que agrega valor aqui no futebol brasileiro. Se a gente olhar o que o Almada e o que o Luiz Henrique construiu aqui e projetar o que eles podem fazer na Europa, a gente vai entender o seguinte, que na Europa são bons jogadores assim como são aqui. Mas aqui no território brasileiro sobram. E o Lucas Paquetá também sobra no território nacional. Então, de fato, se o Flamengo consegue essa contratação, 2 coisas estão acontecendo. Que o futebol brasileiro está indo para 35, 30, 40 milhões de euros. E isso pode abrir uma situação muito ampla para o futuro, para o futebol brasileiro. E uma coisa que eu não imaginava
sequer conversar sobre o tema, que é o time brasileiro gerando e inflacionando o mercado europeu. Porque veja se eu estou errado. O Paquetá não tende a sair por esse valor de mercado para time nenhum da Europa. E o Flamengo vindo e posicionando um interesse de 40 milhões, de 35 milhões, o Flamengo valoriza o jogador de fora para dentro. E aí o que acontece? É bom até para o jogador, caso que aconteceu com o Caio Jorge, que recebeu um novo contrato, pode acontecer com o Paquetá na Europa. Mas tudo indica que se o Flamengo forçar nessa negociação, consegue. E aí fica um recado pro Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus era um jogador que poderia estar retornando aí pro Brasil também já. Tem um valor de mercado parecido que o do Lucas Paquetá. Os valores se equiparam aí dos dois. O Paquetá foi vendido por 150 milhões e repatriado por 240. O estoque de texto é o mesmo? Não. A velocidade é a mesma? Não. Só que o que acontece? Se os caras ganhar outra Libertadores, validou o investimento. Ô, mano, obrigado aí. Tamo junto, cara. Obrigado pela inscrição aí. É igual o que eu falo, não é que eu também não entendo. O amigo que falou, eu tô respondendo ele, tá? É o Rogério. Rogério, eu também não entendo, Rogério. Eu também não entendo o que tá se passando. Quando ele era essa promessa aqui, mais rápido, mais magro, mais feio também, né? Vamos ser sinceros, que o bichinho era bem feinho mesmo, hein? Aí ele valia... tal. Agora ele tá mais lento. Só tá mais bonito, eu acho. Tá casado. Mas é um combo, mas não faz sentido, Juan. A parada é assim, ó. Deixa eu tentar explicar. O Paquetá vai melhorar o Flamengo? Vai. Ponto. Vai melhorar o Flamengo. Ponto. Ponto. O Paquetá é um bom jogador? É. Só que eu não tô entendendo a precificação. Daqui a pouco, velho, se o Hulk esticar a carreira até os 45, vão pagar por ele 30 milhões de euros aqui dentro do Brasil. É, mas é que tudo que tá em volta eu entendo e concordo com você. Não tô discordando. Eu concordo, de verdade, que não é só o preço do atleta, mas assim, tudo que está em volta do Paquetá é o que além de polêmica. Porque assim, o Romário, ele foi bonzinho. Mas, pô, o Paquetá... Pô, o Paquetá... Cara, quantos jogos esse moleque tem bom pela seleção brasileira, velho? Eu acho que tá na hora da gente se qualificar um pouco mais, mano. Mas assim, não justificam mais o dinheiro. Então eu não consigo ver de outro jeito. Não consigo ver de outro jeito. Eu não consigo ver que um atleta saiu daqui valorizado a 149 milhões e tá voltando por 250. Convertidos, né? Mas assim, beleza. Eu só tô questionando, tá? Ele saiu daqui aos 21 anos, isso aqui. E voltou. Agora, se a gente só falar do futebol, ele vai melhorar o Flamengo, ele é bom jogador e ponto final. Isso de fato. E outra coisa pro flamenguista pensar, quanto custa um Paquetá? Porque se ele for 250 milhões de reais, vamos pensar assim, aqui ele saiu por 150. E o salário dele, mano? O Tico e o Teco, a conta não fecha, mano. A conta não fecha. O Flamengo paga então 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. E vamos pensar que ele vai ficar os 4 anos aí no Flamengo ganhando 1,5 milhão. Quanto que custa o Paquetá? Só o Paquetá. Agora eu te pergunto, o futebol acredita nisso? Recentemente saiu na mídia aí que o Flamengo tá contratando o Paquetá, que eles vão formar o melhor meio de campo da América do Sul. Eu acho engraçado a mídia sempre esquecer o Cruzeiro, né? Que o futebol é só o eixo Rio-São Paulo. Vou contar um trem pra vocês aqui, só. O elenco do Cruzeiro hoje não perde nada pro do Flamengo não, tá? Se o Paquetá vier ou não, a gente bate de frente facilmente com o elenco deles. Eles têm Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. A gente tem Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira. Vai ser competitividade do início ao fim dessa temporada. Só em dezembro a gente de fato vai ver qual foi o melhor meio de campo da América do Sul. Isso aqui muda tudo de figura. Lucas Paquetá deve ser o novo reforço do Flamengo. Mais de 41 milhões de euros. Vocês têm noção que um clube brasileiro está pagando mais de 41 milhões de euros por um jogador da Europa?
West Tudo Ham isso. aceita a proposta do Flamengo, que vai pagar entre 30 milhões de euros de forma à vista e parcelar os outros 11 milhões de euros, me parece que em 10, 15, 20 parcelas, e aí não nos importa muito, porque esses trâmites é para contador jurídico. Neste caso, eu que tenho que analisar a contratação, ferrou, gurizada, ferrou. Como é que vai parar o Flamengo? Como é que tu vai parar o Flamengo com Jorginho, Saul, Pedro, Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Royal, Vitão, Rossi? Não, tira o Royal daí. Cara do céu, os caras só não vão Vamos ganhar emprestar quando não pro quiser. Inter. Ah, Martim, mas futebol não é só... Não, querido, neste caso, é muito jogador. Cara, eles vão virar o Bayern de Munique, que na Alemanha ganhava tudo, eles vão virar o próprio o City lá do Guardiola. Cara, não vai ter graça. Não vai ter graça. É claro que mata-mata pode acontecer por ventura, né? Um jogo, mas cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. O Flamengo ligou o modo F e saiu fodendo todo mundo. Essa é a grande verdade. O Flamengo, que sobrou contra o Palmeiras no ano passado, dá mais um passo à frente, com a possível contratação do Paquetá. E o Palmeiras, que era quem precisava buscar, não dá esse passo. Então você tem o primeiro acelerando e o segundo sem conseguir passar uma próxima marcha. Para mim, esse é o grande X da contratação do Paquetá. Quem está bem, está melhorando. E quem deveria correr atrás não consegue manter o mesmo ritmo de quem já está liderando a prova. E acho que o Flamengo não vai parar por aí. Tem dinheiro para contratar mais. E tem dinheiro. Foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? Ou seja, tem retornos financeiros, né? Tem retorno no investimento que o Flamengo fez nos últimos anos. E é tão, para mim, como torcedora do Palmeiras, sabendo toda a raiva que a gente sentiu do Flamengo nos últimos anos pela rivalidade, né? Pela rivalidade que se estabeleceu aí, né, entre Palmeiras e Flamengo, é muito doído ficar toda hora comparando o Palmeiras com o Flamengo. Mas o Marcelo tem razão. Ele tem muita razão no que ele fala. Porque o Palmeiras precisava de um jogador para subir o patamar do time. E o Palmeiras está o quê? Esperando cair do céu. Enquanto isso, apesar de um elenco forte do Flamengo, o Flamengo, né, foi atrás do Paquetá, que deve ser o reforço aí do Flamengo em 2026. Ah, mas o Paquetá não se consolidou na Europa. Cara, o Paquetá joga fácil em qualquer time aqui do Brasil. Ele sobra. Ele eleva o patamar de qualquer time aqui do Brasil. Não estamos falando do futebol europeu, estamos falando do futebol brasileiro, tá? É essa realidade que alguns não entendem. Então é isso. O Marcelo mandou muito bem nessa colocação dele e, infelizmente, a gente tem que ficar fazendo essa comparação, porque a Leila e o Anderson Barros estão o quê? Dormindo. Eu ia falar que o Anderson Barros tá comendo, mas não tá, né? Porque tá fininho, tá tomando monjauro, fazendo dieta, tá preocupado com a dieta dele. Porque em contratações ele não tá. Ele não tá, porque oportunidades de mercado ele não aproveita. Ele tá fazendo o quê? O quê? Sendo diretor de futebol do Palmeiras? Absolutamente nada. Agora, hoje começa o Brasileirão e vai começar as reações aí, ó, sem parar. Agora não tem como, né, mano? Agora é reações até o fim do ano, então vamos torcer que todo jogo que a gente venha fazer uma reação dos rivais, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e bora que bora.